Capítulo 14. 3 anos haviam decorrido desde a fuga dos prisioneiros de Richmond, e quantas vezes, durante aqueles 3 anos, eles não evocaram a pátria, sempre presente em seu pensamento. Não tinham a menor dúvida de que a guerra civil terminara, parecendo-lhes impossível que os justos anseios do norte não houvessem triunfado. Mas que tipo de incidentes permeara aquela guerra terrível? Quanto sangue custará? Que amigos haviam sucumbido na luta? Eis o que volta e meia debatiam, sem ainda vislumbrar o dia em que lhes seria dado rever a pátria. Regressar, nem que fosse por alguns dias, reatar o laço social com o mundo habitado, estabelecer uma comunicação entre a pátria e a ilha, depois passar o máximo de tempo possível, o melhor talvez de suas vidas, naquela colônia que haviam fundado e a qual estaria então na esfera da metrópole, seria porventura um sonho irrealizável? Tal sonho, contudo, só havia duas maneiras de realizá-lo: ou um navio aparecer um dia nas águas da ilha Lincoln, ou os próprios colonos construírem um suficientemente robusto para enfrentar o oceano até as terras mais próximas. A menos, dizia Pencroff, que o nosso gênio também nos forneça os meios de nos repatriar. E, realmente, se tivessem dito a Pencroff e a Nab que um navio de 300 toneladas os esperava no Golfo do Tubarão ou em Porto Balão, eles não teriam esboçado sequer um gesto de surpresa. Nessa esfera de ideias, não duvidavam de mais nada. Cyrus Smith, porém, menos crédulo, aconselhou-os a voltar à realidade, e passaram todos a discutir a construção de uma embarcação, tarefa efetivamente urgente, uma vez que se tratava de deixar na ilha Tabor, o mais cedo possível, uma mensagem com a localização do novo reduto de Ayrton. O Bonaventure não existia mais, precisariam de pelo menos 6 meses para a construção de um novo navio. Ora, o inverno batia à porta e a viagem não poderia ser feita antes da próxima primavera. Portanto, temos tempo de nos preparar para o verão, disse o engenheiro, que discutia o assunto com Pencroff. Julgo então, amigo, já que teremos que refazer a embarcação, ser preferível dar-lhe dimensões mais ambiciosas. A vinda do iate escocês à ilha Tabor suscita muitas dúvidas. É inclusive possível que ele já tenha vindo e, depois de procurar em vão por um sinal de Ayrton, partido novamente. Não seria então de bom alvitre construirmos um navio com capacidade para nos transportar, em caso de necessidade, seja para os arquipélagos polinésios, seja para a Nova Zelândia? O que acha? Acho, Sr. Cyrus, respondeu o marujo, que o tamanho do barco não é problema. Madeira e ferramentas, temos de sobra. Tudo é questão de tempo. E quantos meses exigiria a construção de um navio de 250, 300 toneladas? Perguntou Cyrus Smith. Entre 7 e 8 meses, calculou Pencroff. Contudo, não devemos esquecer que o inverno é iminente e que o frio intenso dificulta o manuseio da madeira. Descontando então algumas semanas de ócio, podemos nos julgar com sorte se a embarcação ficar pronta em novembro do ano que vem. Perfeito, aprovou Cyrus Smith. Seria precisamente a época boa para uma travessia de certa envergadura, seja para a ilha Tabor, seja para terras mais distantes. Tem razão, Sr. Cyrus, concordou o marujo. Pode-se debruçar no projeto, os operários estão a postos. Imagino que até Ayrton queira nos dar uma mãozinha nessa circunstância. Consultados, os colonos aprovaram a ideia do engenheiro, sem dúvida a decisão mais acertada. Verdade que a construção de um navio de 200 a 300 toneladas era um trabalho de vulto, mas os diversos êxitos anteriores davam-lhes uma grande autoconfiança. Cyrus Smith tratou então de desenhar o plano do navio e determinar seu gabarito. Nesse ínterim, seus companheiros procederam à derrubada e ao transporte das árvores que forneceriam a madeira para as cintas, o cavername e o costado. As matas do faroeste ofereciam a melhor matéria-prima, carvalhos e olmos. Aproveitaram para alargar a trilha aberta durante a primeira excursão e transformá-la numa estrada decente, batizada como Estrada do Faroeste, e as árvores foram transportadas até as chaminés, local escolhido como base do estaleiro. Quanto à estrada, terminou com um traçado um tanto estranho, de certa forma determinado pela localização das árvores a serem abatidas, mas no fim facilitou o acesso a uma grande área da Península Serpentina. Era importante que a madeira fosse cortada e serrada com presteza, já que não era recomendável empregá-la verde, exigindo, portanto, um tempo de secagem. Os carpinteiros trabalharam com afinco durante todo o mês de abril, o qual registrou apenas algumas fortes ventanias equinociais. Mestre Juba ajudava-os com destreza,
fosse trepando na copa de uma árvore para amarrar as cordas da derrubada, fosse emprestando seus ombros robustos para o transporte dos troncos desgalhados. Toda a madeira foi empilhada sob um amplo caramanchão de costaneiras, construído junto às chaminés, e ali esperou o momento de ser utilizada. Foi um abril esplendoroso, tal como costuma ser outubro na zona norte. Os trabalhos agrícolas foram acelerados e em pouco tempo não restava mais nenhum vestígio de devastação no planalto do Mirante. O moinho foi reconstruído e novas dependências, ao redor do terreiro das aves, foram reerguidas com uma área maior, tendo em vista o aumento exponencial da população avícola. Os estábulos alojavam agora 5 onagros, 4 deles muito fortes, bem amestrados, deixando-se atrelar ou montar, e uma cria recém-nascida. Os apetrechos da colônia foram acrescidos de um arado, e os onagros eram utilizados na lavoura como autênticos bois de Yorkshire ou do Kentucky. Os colonos dividiam as tarefas e os braços não ficavam ociosos. Por outro lado, que vigor o desses trabalhadores, e com que bom humor animavam os serões de Granite House, urdindo 1000 planos para o futuro. Desnecessário dizer que Ayrton participava plenamente da vida comunitária e que sua ideia de morar no curral era página virada. Mesmo assim, continuava triste, pouco comunicativo, partilhando mais o trabalho do que o entretenimento dos companheiros. Em contrapartida, era um operário incansável, forte, habilidoso, safo, inteligente. Estimado e amado por todos, não podia ignorar isso. O curral não foi abandonado. Dia sim, dia não, um dos colonos, comboiando a carroça ou montando um dos onagros, saía para cuidar do rebanho de carneiros e cabras e trazia o leite que abastecia a copa de nab. Aproveitavam essas excursões para caçar. Isso significava que eram Arbert e Gedeon Spilett, top à frente, os que mais percorriam a estrada do curral, e, com as excelentes armas de que dispunham, capivaras, cutias, cangurus, javalis, e porcos do mato, no que se refere à caça de grande porte, e patos, tetrazes, galos monteses, jacamares e marrecos, no que se refere a presas menores, eram acepipes que nunca faltavam em casa. As populações da Coutada, da Ostreira, algumas tartarugas capturadas, uma nova pescaria daqueles excelentes salmões, que vieram novamente desovar nas águas do Mersey, os legumes do Planalto do Mirante, as frutas silvestres, eram riquezas em cima de riquezas, e mestre Cucanab quase não dava conta de estocá-las. Não é preciso dizer que o fio telegráfico instalado entre o curral e Granite House fora reparado, o que permitirá restabelecer a comunicação quando um ou outro colono ia ao curral e julgava necessário lá pernoitar. Aliás, agora reinava mais completa segurança na ilha, não havendo por que temer qualquer agressão, pelo menos da parte de seres humanos. No entanto, não era impossível que o sucedido voltasse a se repetir. Um desembarque de piratas, até mesmo de degredados evadidos, não devia ser descartado. Afinal, amigos dos comparsas de Bob Harvey, ainda detidos em Norfolk, podiam estar a par do segredo de seus planos e sentir-se tentados a imitá-lo. Os colonos, portanto, não tiravam os olhos das águas próximas à ilha e diariamente varriam com sua luneta o largo horizonte que cingia a Baía da União e a Baía Washington. Quando iam ao curral, examinavam com igual atenção a parte oeste do oceano, e, por sobre o contraforte, seu olhar podia percorrer um vasto setor do horizonte ocidental. Embora nada de suspeito surgisse, nunca era demais ficar de sobreaviso. Uma noite, a propósito, o engenheiro comunicou aos amigos seus planos de fortificar o curral. Parecia-lhe prudente aumentar a altura da cerca e flanqueá-la com uma espécie de casamata, na qual, em caso de necessidade, os colonos pudessem resistir contra uma tropa inimiga. Sendo Granite House a princípio inexpugnável, pela própria localização, o curral, com suas dependências, armazéns e animais, seria sempre o alvo de quaisquer piratas que desembarcassem na ilha e, se os colonos fossem compelidos a procurar refúgio em suas dependências, era fundamental prepararem-se para resistir. Era um projeto a ser amadurecido, cuja execução, aliás, teve que ser adiada para a primavera. No dia 15 de maio, a quilha da nova embarcação estava pronta no estaleiro e logo a roda de proa e o cadastro encaixavam-se quase perpendicularmente em cada uma de suas extremidades. Essa quilha, construída num excelente carvalho, media 33 metros de comprimento, o que permitiria dar à viga mestra uma largura de 7,5 metros. Mas isso foi tudo que os carpinteiros conseguiram fazer antes da chegada do frio e do mau tempo. Durante a semana seguinte, ainda instalaram as primeiras cavernas da proa, em seguida, os trabalhos foram suspensos. As condições do tempo pioraram nos últimos dias do mês.
O vento soprava do leste, às vezes com a violência de um furacão. O engenheiro chegou a preocupar-se com os hangares do estaleiro, pois, nas proximidades de Granite House, o Recife não protegia inteiramente o litoral contra os furores do mar aberto e, durante as grandes tempestades, as ondas vinham quebrar diretamente no sopé do paredão granítico. Afortunadamente, porém, seus temores não se concretizaram. O vento privilegiou antes a parte sudeste e, sob tais condições, a praia de Granite House estava completamente protegida pela rebarba da ponta do destroço. Pencroff e Ayrton, os construtores mais empolgados com a nova embarcação, estenderam suas tarefas o máximo possível. Não eram homens que se deixassem atrapalhar pelo vento que os desgrenhava, nem pela chuva que lhes penetrava até os ossos, não havendo diferença entre uma martelada dada num dia chuvoso ou num dia de sol. Porém, quando um frio muito intenso veio a suceder esse período úmido, a madeira, cujas fibras adquiriam a dureza do ferro, tornou-se extremamente difícil de ser trabalhada, e, por volta de 10 de junho, tiveram de interromper a construção do barco. Cyrus Smith e seus companheiros admiravam-se com o rigor da temperatura durante os invernos da ilha Lincoln. O frio era comparável ao experimentado nos estados da Nova Inglaterra, situados praticamente à mesma distância do Equador. Se, no hemisfério boreal, ou pelo menos na parte ocupada pela Nova Bretanha e o norte dos Estados Unidos, esse fenômeno se explica pela conformação plana dos territórios que confinam com o polo, e sobre os quais nenhuma protuberância do solo opõe obstáculos às borrascas hiperbóreas. Ali, na ilha Lincoln, tal explicação era inválida. Chegou-se a observar, dizia um dia Cyrus Smith aos seus companheiros, que, em latitudes iguais, as ilhas e regiões do litoral são menos castigadas pelo frio que as regiões mediterrâneas. Ouvi muita gente falar que os invernos da Lombardia, por exemplo, são mais rigorosos que os da Escócia, isso em virtude de o mar, durante o inverno, liberar os calores por ele acumulados durante o verão. As ilhas, portanto, acham-se em melhores condições para propiciar tal liberação. Mas então, Sr. Cyrus, perguntou Arber, por que a ilha Lincoln parece fugir a essa regra? Pergunta espinhosa, disse o engenheiro. Todavia, eu estaria disposto a admitir que tal singularidade deve-se à localização da ilha no hemisfério austral, que, como você sabe, meu rapaz, é mais frio que o boreal. Exatamente, confirmou Harbert. Por exemplo, no hemisfério sul, há geleiras flutuantes em latitudes mais baixas do que no norte do Pacífico. É verdade, concordou Pencroff, e, quando eu exerci o ofício de baleeiro, cheguei a ver icebergs atravessados no Cabo Horn. Talvez pudéssemos explicar o frio que golpeia a ilha Lincoln pela presença de geleiras ou banquisas a uma distância relativamente próxima, opinou Gédéon Spilett. É um ponto de vista aceitável, caro Spilett, admitiu Cyrus Smith, e é evidentemente a proximidade do gelo polar que devemos nossos rigorosos invernos. Chamo igualmente sua atenção para o fato de ser uma causa puramente física que torna o hemisfério austral mais frio que o boreal. Com efeito, uma vez que, durante o verão, o Sol está mais próximo desse hemisfério, durante o inverno dele se encontra necessariamente mais afastado. O que por conseguinte explica a exacerbação da temperatura nos dois sentidos, visto que, se encontramos invernos muito frios na ilha Lincoln, não esqueçamos que os verões, em contrapartida, são aqui muito quentes. Mas então por favor me explique, Sr. Cyrus, suplicou Pencroff, franzindo as sobrancelhas, por que o nosso hemisfério, como o senhor disse, é tão mal aquinhoado nessa partilha? Isso não é justo. Amigo Pencroff, disse o engenheiro, rindo, justo ou não, temos que encarar a situação, e eis a origem de tal particularidade. A Terra não descreve um círculo em torno do Sol, e sim uma elipse, como estabelecem as leis da mecânica racional. A Terra ocupa um dos focos da elipse, por conseguinte, em certa fase de seu percurso, alcança seu apogeu, isto é, sua distância máxima do Sol, e, em outra fase, seu perigeu, isto é, sua distância mínima. Ora, acontece que é precisamente durante o inverno das regiões austrais que ela está em seu ponto mais distante do Sol e, por conseguinte, nas condições requeridas para que tais regiões padeçam o frio mais intenso. Quanto a isso, nada a fazer, e os homens, Pencroff, por mais sábios que venham a ser, jamais conseguirão mudar uma palha na ordem cosmográfica estabelecida por Deus. E, mesmo assim, acrescentou Pencroff, depois de, a muito custo, dar o braço a torcer, o mundo é muito sábio. Que livro grosso, Sr. Cyrus, faríamos com tudo que sabemos.
E um ainda mais grosso com o que não sabemos, respondeu Cyrus Smith. Por uma ou outra razão, o fato é que o mês de junho trouxe o frio de sempre, e os colonos passaram a maior parte do tempo confinados em Granite House. Ah! Se aquele confinamento era um martírio para todos, de certo o que mais sofria com ele era Gedeon Spilett. Preste atenção, Nab, ele disse um dia, dou-lhe, mediante documento lavrado em cartório, todas as heranças que devo receber um dia, se você me conseguir, não importa onde, a assinatura de um jornal qualquer. Juro, a única coisa que me falta para ser feliz é saber todas as manhãs o que aconteceu na véspera, em outro lugar que não aqui. Nab caiu na risada. Que ideia! Exclamou. Para mim, o que interessa é o trabalho do dia a dia. A verdade é que, do lado de dentro como do lado de fora, trabalho não faltava. A colônia da ilha Lincoln achava-se então no auge de sua prosperidade, 3 anos de trabalho duro haviam-na transformado no que era. O incidente do Brig destruído propiciara uma nova fonte de riquezas. Sem falar da estrutura completa, que seria aproveitada no navio em construção, utensílios e ferramentas de todo tipo, armas e munições, roupas e instrumentos, atulhavam agora os armazéns de Granite House. Os colonos sequer precisaram recorrer à confecção de peças grossas de feltro. Se haviam passado frio durante a primeira invernada, agora estavam preparados para os rigores da estação inclemente. Roupa branca também abundava, a qual era tratada com grande zelo. Do cloreto de sódio, que não é outra coisa senão sal marinho, Cyrus Smith extraíra a soda e cloro. A soda, que foi fácil transformar em carbonato de sódio, e o cloro, com o qual se produziram cloretos de cálcio e outras substâncias, encontraram diversos usos domésticos. A propósito, lavavam a roupa apenas 4 vezes por ano, como era costume antigamente nas famílias dos velhos tempos, e permitam-nos acrescentar que Pencroff e Gedeon Spilett, à espera de que o correio lhes trouxesse o jornal, mostraram-se excelentes lavadeiros. Assim transcorreram os meses do inverno, junho, julho e agosto, em meio a um frio intenso. A média das observações termométricas não ultrapassou 8 graus Fahrenheit, 33 graus Celsius, ficando, portanto abaixo da observada no inverno anterior. Por outro lado, que fogo aconchegante ardia incessantemente nas lareiras de Granite House, cuja fumaça chamuscava e zebrava o paredão de granito. A lenha, que brotava naturalmente em toda parte, não era poupada. Além disso, a sobra da madeira destinada à construção do navio permitiu economizar carvão de pedra, cujo transporte era mais trabalhoso. Homens e animais iam bem de saúde. Mestre Jup era um pouco friorento, cá entre nós. Talvez fosse este o seu único defeito, o que levou os colonos a confeccionar um felpudo hobby de chambre para ele. Mais que criado habilidoso, dedicado, incansável, discreto, lacônico, um modelo para todos os seus pares bípedes do velho e do novo mundo. Verdade que, de alguém com 4 mãos à disposição, o mínimo que se espera é que se saia razoavelmente bem em suas tarefas. Dizia Pencroff. E, de fato, o inteligente quadrúmano se saía muito bem. Durante os 7 meses transcorridos desde as últimas buscas realizadas na montanha e ao longo do mês de setembro, que trouxe de volta os dias amenos, ninguém se preocupou com o gênio da ilha. Sua ação não se manifestou em nenhuma circunstância. Verdade que teria sido inútil, pois não se produziu nenhum incidente passível de ameaçar os colonos. Cyrus Smith observou inclusive que, se porventura tinham mesmo feito contato com o desconhecido através do paredão de granito e o instinto de Top os alertara para o fato, nada de semelhante voltará a acontecer desde então. Os latidos do cão haviam cessado completamente, assim como as inquietudes do orangotango. Os 2 amigos, pois eram amigos, haviam parado de rosnar próximo à boca do poço interno, já não grunhiam e nem ganiam mais daquela maneira singular que, no início, chamara a atenção do engenheiro. Mas estaria Cyrus Smith em condições de asseverar que tudo estava dito sobre aquele enigma e que este jamais revelaria sua chave? Poderia afirmar que não viria a ocorrer algum episódio que traria o misterioso personagem de volta? Quem sabe o que o futuro lhes reservava? O inverno chegou ao fim. Contudo, um fato cujas consequências poderiam vir a ser graves se deu nos primeiros dias que marcaram o retorno da primavera. No dia 7 de setembro, Cyrus Smith, observando o cume do Monte Franklin, avistou, na parte superior da cratera, um anel de fumaça, cujos primeiros vapores projetavam-se na atmosfera.